Desde o último dia 12 de abril, o Código de Trânsito Brasileiro tem algumas alterações e algumas, inclusive, bem significativas. Para nos explicar um pouco mais essas mudanças e tirar algumas dúvidas, a gente conversa a partir de agora pela internet com o diretor-presidente do Detran Alagoas, Adroaldo Catão, que gentilmente conversa conosco a partir de agora aqui no Pajuçara Alto. Adroaldo, bem-vindo ao Pajuçara Alto. Tivemos aí um pouco mais de uma semana dessas mudanças aí significativas. Como é que o Detran de Alagoas, está acompanhando, o entendimento dos motoristas também em relação a essas mudanças no CTB? Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Edson. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de esclarecer à população essas questões tão importantes, no trânsito. Vocês da imprensa estão efetuando um trabalho essencial aí nessa pandemia, E aí nós tivemos, no meio dessa confusão toda, ainda também uma grande revisão do Código de Trânsito brasileiro, E que vai, de fato, ter muitas implicações aí, não só, claro, nos órgãos de trânsito, mas na vida mesmo do cidadão, Nós aqui do Detran, a gente precisa, na verdade, nós já fizemos isso, Aproveitamos o período, que a lei ficou publicada, que a gente chama no direito de vacatio legis, esse período entre a publicação e a vigência da lei, a gente teve que adaptar todo o nosso sistema para recalcular as penalidades e tudo mais, porque você sabe que hoje os nossos agentes e a nossa Polícia Militar também, e muitas SMTTs no estado, elas trabalham com talonário eletrônico, Então é tudo pelo software, por meio de programas de computador, então esses tiveram que ser totalmente readaptados para que agora as punições equivalessem às novas previsões legais, Então, realmente foi uma trabalheira danada aí, mas nós estamos nisso também na parte de educação para o trânsito, Vamos aí promover uma série de eventos e palestras para a gente esclarecer, claro, naquilo que nos for possível. Agora, Adroaldo, algumas dúvidas acabaram surgindo, Por exemplo, vou dar um ponto a ponto e aí você vai explicando para a gente. Começo falando em relação à validade da CNH. Inicialmente, o projeto era ampliar para quase todo mundo, você ter uma validade de 10 anos. Houve adaptações, eu acredito que adaptações necessárias. Então, eu vou dizer agora como é que vale a partir de agora, desde o último dia 12, tá? Condutores com idade até 49 anos ou 50 anos incompletos, de 18 até 49 anos, quase 50 incompletos, tem a validade de 10 anos. Condutores entre 50 anos e 69 anos, 5 anos. E condutores com mais de 70 anos, a validade de 3 anos. Houve esse escalonamento. Eu queria que você explicasse para a gente, por exemplo, digamos que a pessoa tirou a habilitação antes do dia 12 de abril. Essa habilitação ainda tem a validade normal de 5 anos. Então, mas aí a pessoa pode dizer, mas eu tenho direito a 10 anos. Essa pessoa pode, por exemplo, pedir uma segunda via e já valer ou não? Só quando ela fizer realmente a renovação da carteira. Vamos lá, Edson. É importante também destacar, que você falou muito bem aí. Inclusive, melhor do que eu falei em outra entrevista, eu até me equivoquei. Falei até 50, não é até 50, é até 49. Ficou de 10 anos. A intenção, como você bem disse, do projeto era ampliar quase todo mundo para 10 anos. Isso foi mitigado no Congresso. Aliás, muitas das tentativas de relativização que o projeto continha no seu início foi mitigada lá no Congresso. O Congresso melhorou o projeto, que no início realmente era muito frouxo, afrouxava muito para o infrator. Isso era muito ruim. No caso dos 10 anos, como é que funciona isso para o cidadão entender? Esses 10 anos, que na verdade significa até 10 anos, tá? Ele é a validade do exame, tá? Porque o cidadão, para ser condutor, ele precisa, entre outras coisas, além de provar sua habilidade e conhecimento no trânsito, ele precisa também estar apto clinicamente falando, tá? Então, para isso, ele faz um exame. É por isso que esse exame é renovado ao longo do tempo. Quem define esse prazo é o médico, claro, a lei dando um parâmetro. O parâmetro antes era no máximo de 5, agora ele ficou no máximo de 10 para a idade até 49. Então, qual é a ideia? Como é que se aplica isso? Se aplica a quem fizer exame de renovação após a aprovação da lei. Após a vigência da lei. No caso, agora, depois do dia 12.
Então, quem fizer agora a sua renovação, aí sim ela vai valer por 10 anos. Quer dizer, não é simplesmente se tirar uma segunda via da habilitação ou coisa que o valha, certo? É realmente a renovação. Mas, e se eu fiz a renovação antes da vigência da lei? Ela automaticamente prorroga meu prazo? Não prorroga, tá? O prazo é aquele que está na sua CNH, é aquele que vale. Então, você vai ter que renovar nos 5 anos, e aí sim, quando você fizer esse exame, se não tiver nenhum problema de saúde ou coisa que o valha, ele poderá valer até 10 anos, se você tiver, claro, dentro das idades que são as hipóteses legais. Ficou claro, Edson? Ficou assim. Então, assim, não adianta você querer tirar a segunda via achando que vai ter essa prorrogação, né, da habilitação, né? E realmente precisa respeitar o prazo. Nem eu posso antecipar a minha renovação, também não é possível, né? Não, né? A renovação ela se dá no período, você tem 30 dias antes e 30 dias depois de tolerância. Lembrando, é importante fazer aqui um adendo, tá? As renovações aqui em Alagoas estão acontecendo normalmente, nosso processo está aberto, nosso processo é totalmente automatizado, o cidadão não precisa ir ao Detran, se ele estiver em Maceió ou Arapiraca, ele faz o exame clínico e lá mesmo tira foto e é só esperar a carteira em casa, mas por causa da pandemia, esses prazos estão interrompidos, tá? Então, se o cidadão, vou dar um exemplo aqui, tá? O cidadão tem a sua CNH que está vencida agora, vai vencer agora esse mês, tá? Ele pode esperar, simplesmente esperar, porque esse prazo ele está interrompido, até que venha uma nova portaria, ou melhor dizendo, uma nova resolução do CONTRAN, dizendo como é que vai ser os novos prazos, isso só depois que a gente se livrar dessa pandemia, né? Por enquanto, os prazos estão interrompidos. Então, feita essa ressalva, continuando, né, o raciocínio, o que vale para você levar em conta é o momento em que você faz o exame. É isso que está valendo. Perfeito. Esclarecido esse ponto, que é um dos pontos da mudança da lei, tem também outro ponto que é importante a gente reforçar em relação à suspensão da carteira. Esse era outro ponto também bem polêmico e, como você falou, quando o projeto chega exatamente no Congresso, ele tem alterações. E teve alterações aí. Acredito que ficou até um escalonamento mais, vamos dizer assim, mais justo, porque antes a ideia era que todo mundo teria o limite de 20 para 40 pontos. E agora, dependendo de como você exatamente se comporta ao volante, você pode até ter uma tolerância maior ou a mesma tolerância de hoje. Só para a gente reforçar para você que está acompanhando. Agora é o seguinte, para você perder a carteira de habilitação, você pode até acumular 40 pontos, desde que não tenha nenhuma infração gravíssima. Se você teve uma infração gravíssima no período de 12 meses, aí você vai ter o limite reduzido para 30. E se você teve 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite continua em 20, como era antigamente. É isso, Adroaldo? Exato. Você falou muito bem, né? Realmente a proposta inicial era muito ampla e o Congresso, mais uma vez, mitigou isso, criando uma espécie de escalonamento. Continua sendo 20 pontos se você tem 2 infrações gravíssimas no período de 12 meses. Tá? Se você tem uma, o seu limite vai para 30 pontos. Se você não tem nenhuma, você tem um limite de 40 pontos. Né? Então, realmente, afrouxou, não tanto quanto o projeto inicial queria, mas houve um afrouxamento, sem dúvida nenhuma. Né? E também para os profissionais, né, as categorias profissionais, isso ficou 40 pontos, independente da punição. Se for gravíssima, se não for, se for 1, 2 gravíssimas, não importa. Ficou 40 pontos para aquele que tem atividade profissional registrada na CNH. Perfeito. Esclarecido aí, inclusive no nosso CNH1, todos esses pontos que a gente está trazendo na nossa editoria de veículos, você pode encontrar o passo a passo também. A questão do transporte das crianças, né, Adroaldo? Só para a gente lembrar, antes não estava no CTB ou era só uma determinação? Só antes de eu explicar como é que era, agora só para poder entender. Era só uma regulamentação do Denatran? Como é que funcionava antes o transporte de crianças? Isso, estava previsto por resoluções que a gente chama normas infralegais, né? Não estava previsto na lei, mas a gente tem órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que muitas vezes impõem algumas obrigações. Uma delas era essa, o uso
dos equipamentos de proteção para crianças. O que é que aconteceu agora? Isso passou a constar no Código de Trânsito de forma clara, com limitações objetivas. Então, isso facilitou para o cidadão, se ele tiver qualquer dúvida. Em resumo, né, para a gente não chatear aqui com os detalhes, porque os detalhes o cidadão pode, se inclusive quiser ver os detalhes, a gente tem lá no nosso site, né, do Detran, e as SMTTs têm feito isso, quer dizer, todo o sistema de trânsito está empenhado aí em divulgar essas mudanças, né? Então o cidadão pode recorrer lá e verificar cada detalhe dessas novas alterações. No caso da cadeirinha, né, ou dos vários assentos aí para as crianças, o que é que a gente tem? A proibição clara agora da criança andar no banco da frente até os 10 anos, tá? E a obrigatoriedade, agora prevista em lei, dela usar escalonado o bebê conforto, a cadeirinha e depois o assento de elevação, tá? O que é que importa aí para você verificar? Não é só a idade da criança, é a idade, peso e altura. Isso é o que importa, tá? Eu costumo dizer isso muito mais genericamente, Edson, porque o que é que a pessoa tem que verificar? É se a criança está confortável no assento, com o cinto passando aqui, né? Eu tô no carro, mas como vocês estão vendo, eu estou parado para dar a entrevista. O cinto tem que passar aqui, né? Muito claramente. Eu podia até puxar o cinto aqui para ver. Tá vendo, Edson? Aqui, ó. Ele Sim. Passa aqui. Se ele estiver passando na criança certinho, então tá ok, tá? Então, se a criança, por exemplo, tiver uma certa idade, mas já for muito grandona, né? Aí foi essa a objetividade que foi atingida com essa colocação na lei, né, especificamente dessa previsão, porque antes havia muitas dúvidas, sabe, Edson? Então, esse foi o objetivo. Era um pouco mais aberto, vamos dizer assim, né? Pode se perguntar, mas já era obrigatório. E agora continuou obrigatório? Não, era obrigatório, mas havia essa confusão e a lei agora estabeleceu os critérios claramente. O que é que você tem que pensar nesse tipo de regra? É a maior proteção possível, né? Maior possível. Então, no fundo, é claro que é isso que também os pais e quem transporta crianças querem para as crianças, né? Mais proteção. Então, eu atingi o limite de idade, mas não atingi o limite da altura. Então, é melhor você manter no banco de trás. Perfeito. Adroaldo, eu falava sobre o transporte em motos. Também teve uma regulamentação, porque antes era acima de 7 anos, você já podia levar crianças. Agora também é 10, né? Isso. Foi também uma alteração visando a mesma coisa, né? Visando a proteger a criança. Isso é uma coisa que vai causar muitos transtornos, sabe, Edson? Porque a gente sabe, especialmente aqui em Alagoas, no Nordeste, na verdade, né? A gente tem uma dependência muito grande do transporte por motocicleta, mas assim, é importante que o cidadão fique consciente disso, porque isso vai gerar infrações, certo? A gente sabe que muita gente transporta ainda crianças por meio de motocicleta, mas esse aumento de idade aí, ele já está efetivo, já está valendo, inclusive os agentes de trânsito já estão aplicando multas, enfim, todas as punições que cabem nesse caso, né? Mas de fato foi um objetivo, o objetivo foi esse, de aumentar a segurança da criança. E é claro, né, a gente sabe que, infelizmente, como você falou, muitas pessoas transportam as crianças entre o piloto e o passageiro, a criança vai ali sem proteção nenhuma, e no caso de um acidente, né, pode ser, inclusive, a criança a primeira a falecer, a gente sabe que, exatamente, isso não pode, a gente reforça isso. Agora, Adroaldo, a outra polêmica é a questão do farol nas rodovias. Primeiro, a ideia parece-me que era extinguir essa exigência. Aí chegou-se no meio termo, então a partir de agora, se você estiver numa rodovia duplicada, você não precisa ligar o DRL ou o farol à luz alta. Caso a luz normal, na verdade, luz alta a gente acha que é a luz alta. O farol, né? O farol aceso. Caso você esteja numa pista que seja, né, mão dupla, que é como a maioria das pistas do Brasil, você precisa usar. Ficou um pouco confuso também, né? Porque assim a regra era geral, né? E agora ficou com essa limitação aí, né? Se você ser a pista de mão dupla, né? De dupla mão de direção, e também a exigência de ser num ambiente não urbano, né? Então, assim, na minha opinião, o ideal era que fosse, ou você mantivesse a obrigação geral, né? Ou realmente tirasse. Eu acho que esse caso é a típica norma de trânsito, que o custo é baixíssimo, né? Porque manter um farol aberto, praticamente, o farol ligado, perdão,
não tem custo nenhum, mas o benefício é muito amplo, né? Porque aumenta de fato a visualização. Então essa limitação aí, ela foi desnecessária, mas é o que está valendo, realmente, como você falou. E aí é importante, eu disse inclusive na rádio, acho, repito aqui também, para não ter problema, mantenha o farol aceso, né? Porque aí de repente você está numa rodovia duplicada e de repente acessa uma via, né, que não é duplicada e aí vai de repente levar uma multa à toa, né, Adroaldo? Na prática, né, o que é que acontece? Acontece comigo também, né? Quando você vai dirigir, entra no carro, acende o farol, né? Porque você pode sair do ambiente urbano, voltar, e enfim, não vai perceber isso muito claramente. Então, o ideal é que você mantenha as luzes acesas mesmo durante o dia, né? Eu acho que não tem grande custo, né? E o benefício é muito amplo. A questão do recall, né? A partir de agora, se o motorista não atender um chamado, ele pode não ter a documentação do carro liberada depois de um ano, é isso? Isso. Qual é o objetivo disso, Edson? É que o recall, ele muitas vezes, claro, ele sempre está relacionado com questões de segurança, né? Então, é uma questão de legitimidade de informação mesmo, transparência, né? O que é que acontecia antes? Se o cidadão perdesse um recall por algum motivo, isso não era previsto como impeditivo na hora do licenciamento. Agora não, agora ele precisa, para estar com o veículo regularizado, participar do recall. Isso vai criar, claro, uma obrigação maior para o cidadão, de fato. Também, obviamente, os órgãos, no caso os DETRANs, né, vão ter que estar atentos a isso, mas isso é tudo por meio de sistema, tá? O cidadão não precisa se preocupar com isso, porque isso é a obrigação do órgão público e, claro, isso, na minha opinião, aumenta a segurança, o grau de segurança, né? Nesse caso aí, foi uma boa norma. E aí a gente reforça, no primeira vez que você for renovar e caso não tenha atendido, vai à observação. Se no segundo momento, se você, no segundo ano que você vai renovar, você não atendeu o que tinha sido recomendado, que estava previsto no licenciamento do ano anterior, aí não sai, é isso? Implica multa, né? Implica a impossibilidade de rodar com ele na rua, porque você não vai ter o porte do documento, enfim, uma série de questões relacionadas ao licenciamento, naturalmente. Adroaldo, o nosso papo está muito legal, se tira dúvidas, mas a gente tem que acelerar um pouquinho agora no final. E eu queria só saber de você a última pergunta sobre o porte da CNH. Antes, né, a gente inclusive, o carro poderia ser paralisado, você tem que ficar esperando alguém trazer, né, alguém habilitado chegar para pegar o carro. O que é que muda de fato? Porque assim, na lei está dizendo o seguinte, que a partir de agora não necessariamente precisa ser o porte obrigatório, caso a fiscalização consiga ver no sistema que o condutor está habilitado. Fica na mão do fiscal ali, do agente, é isso? Eu fui perguntado sobre isso numa entrevista e achei melhor, na época, até dizer assim, como era uma entrevista muito geral, dizer assim, não, o porte continua obrigatório, porque, de fato, a lei está prevendo que o porte continua obrigatório. Isso já acontece hoje, Edson, com o documento que eu acabei de mencionar de porte obrigatório, o CRLV, que agora é digital, e você pode imprimir também, né? O CRLV já é assim. Qual é a regra? A regra é a seguinte, ele é obrigatório. Mas se for possível ao fiscalizador, seja ele qual for, seja ele um agente de trânsito, seja ele um policial militar, se ele puder verificar no sistema, então ele deixa de ser, vamos dizer assim, obrigatório. Só que uma regra dessa, ela tem uma eficácia, sabe? Para usar um termo de juridiquês, assim, ela tem uma eficácia muito complicada, porque, como você mesmo falou, assim, você fica na mão, né, do agente. Então, qual é a segurança mesmo que o cidadão tem? É o porte do documento, seja ele digital, seja ele no modelo impresso. Aconteceu agora a mesma coisa com a CNH nessa nova lei, tá? Ela está prevendo lá, a CNH, o porte da CNH é obrigatório, mas pode ser dispensado se houver a possibilidade. O que é haver a possibilidade, né? O cidadão ter internet na hora, você está num local que esteja funcionando a internet, se não estiver funcionando, se o sistema estiver fora do ar, porque são coisas que não dependem do próprio condutor, entendeu? Esse é o grande problema. Então, é diferente de outros documentos que não é exigido porte. Por exemplo, tem um documento que não é exigido porte, que é o exame toxicológico, tá? As CNHs a partir da C, né, que exigem o exame toxicológico, a lei não exige o porte. Então, cabe ao fiscalizador, ao policial, verificar se o exame tal não está válido.
É diferente aqui no caso da CNH, entende? Então, para a segurança do cidadão, nas entrevistas eu estou dizendo, olha, permanece obrigatório o porte da CNH. E é verdade, está lá previsto na lei. Dispensa-se caso haja possibilidade de verificar no sistema. Então, para evitar problema, o ideal é que você ande com a CNH, seja ela digital, seja ela o modelo impresso. A mesma coisa eu falo do CRLV, que é o documento de porte obrigatório do veículo. É o ideal que você ande com ele. E aí você evita uma dor de cabeça e uma multa, né? Porque a multa continua acontecendo caso você não tenha como comprovar que você estava habilitado aí para estar conduzindo o veículo. Adroaldo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. A ideia nossa era exatamente fazer esse bate-bola para tirar dúvidas, porque a gente sabe que, por mais que algumas mudanças sejam mais pontuais, sempre tem aquelas dúvidas. E envolvendo o trânsito, quanto mais a gente esclarecer, melhor. Então, o nosso espaço aqui sempre à disposição, seja na TV, na rádio, na internet, para a gente esclarecer sempre aí os nossos ouvintes, internautas, telespectadores. E lembrando que, caso o condutor tenha alguma dúvida, o Detran tem um site muito acessível, você pode, inclusive, tirar dúvidas por lá, tem os canais de comunicação, não é isso? Exato, exato. Está tudo lá. A gente tem uma matéria e uma espécie de cartilha com todas as modificações. As nossas redes sociais estão trabalhando muito as modificações no trânsito, tirando dúvidas, tá? É natural que surjam dúvidas, é como eu disse, surgem dúvidas inclusive para o sistema de trânsito, que vai precisar ainda se adaptar em muitas situações, porque a gente pode até pensar que essas mudanças, elas são feitas assim de uma forma completamente sistemática, e não é, né? É uma questão também que envolve política, então muita coisa é prevista lá pela lei, mas o sistema de trânsito não tinha essa previsão, vai ter que se adaptar. Então, é uma coisa que realmente é natural. Esse é um processo que ainda vai demorar um tempo, mas é importante que o cidadão esteja atento. Perfeito. Presidente, um abraço para o amigo e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, Edson. Obrigado, Adroaldo. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo com muito conteúdo para você. Até a próxima.